relâmpago não é só azar na cabeça. Em florestas tropicais, há espécies que parecem transformar descargas elétricas em vantagem ecológica. Pesquisas recentes acompanharam árvores atingidas por raios no Panamá e mostraram que o almendro Dipteryx oleifera não apenas resiste aos raios, eles saem em vantagem enquanto vizinhas morrem. Nas florestas do Panamá, o estudo mostrou que árvores de outras espécies sofreram danos severos e muitas delas morreram em até 2 anos após o impacto. Já o almendro, além de sobreviver com danos mínimos, viu o raio varrer a concorrência. A descarga se espalhou para as vizinhas competidoras e ainda reduziu as trepadeiras parasitas que lhe roubavam a luz. O resultado: mais espaço, mais recursos, mais vida para quem aguentou o tranco. Os dados de longo prazo indicam que um almendro pode ser atingido cerca de 5 vezes ao longo de 300 anos. E há indícios de que a espécie pode também atrair os raios. Copa larga, grande altura e provável maior condutividade elétrica ajudariam a canalizar a descarga sem colapsar. Um verdadeiro para-raios vivo. Distúrbio com estratégia. Seleção natural em alta voltagem. Eu sou a Claire. E eu sou o Zé. Sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta, no seu podcast agroecológico. Vamos dar um passo do clima, onde a gente vai falar de forma mais simples sobre o tempo e o clima, que na prática são coisas diferentes. Mas aqui a gente simplifica para explicar melhor dos conceitos em agrofloresta. Abrindo o episódio com esse choque de realidade, fica o recado. Sistemas vivos não são delicados por definição. Estão em constantes mudanças. São resilientes e oportunistas. Se uma árvore pode usar o raio para limpar o entorno e seguir crescendo, também dá para manejar distúrbios ao nosso favor, criando microclimas que protegem, regulam e fortalecem o agroecossistema. Natureza é selvagem e a agrofloresta aprende com ela. Se uma árvore como o almendro consegue transformar um raio em vantagem, resistindo ao impacto, limpando trepadeiras e reduzindo a competição ao redor, ele está na prática redesenhando o microclima ao seu redor. Abre clareiras, muda a luz que toca o subbosque, altera a ventilação e umidade no pé da árvore. Traduzindo isso para o passo do clima, clareiras e aberturas bem pensadas, seja pela poda, a colheita ou a sucessão dirigida, funcionam como a versão com régua e compasso do que o raio faz no acaso. Em florestas, pequenas aberturas no dossel alteram o microclima logo abaixo. Mexem na luz, na temperatura e na umidade do solo. Gatilham dinâmicas de regeneração, estimulando sementes e mudas a crescerem. Na agrofloresta, essa lógica vira ferramenta. Abrir luz onde espécies intolerantes à sombra precisam. Fechar a luz onde queremos amortecer os extremos. Quebrar o vento onde o ar seca demais. Microclima é arquitetura viva. E o microclima é, em sua essência, um clima particular de um cantinho específico. Ele representa as variações climáticas locais influenciadas por elementos imediatos como a cobertura vegetal, o tipo de solo, relevo e água por perto. Em uma mesma região, um pomar agroflorestal pode ter um microclima bem mais ameno e úmido do que um campo aberto ao lado. E essa diferença localizada faz toda a diferença para as plantas. Cultivar um microclima equilibrado significa proteger as culturas de extremos de temperatura
de ventos secos e outros estresses ambientais. Pesquisas já demonstram na prática esses benefícios. Durante o pico do dia, entre o meio-dia e as 15 horas, a temperatura dentro de um sistema agroflorestal pode ficar de 2 até 15 graus mais baixa do que o entorno sem árvores. A umidade relativa do ar também varia bem menos sob a copa das árvores, mantendo-se mais estável ao longo do dia. Isso cria um ambiente muito mais estável e confortável para plantas e animais e, claro, para a gente no sistema. Além disso, a presença de árvores quebra a força dos ventos, reduzindo a sua velocidade. Pense nas árvores como barreiras vivas. Elas bloqueiam as rajadas secantes, evitam que o solo resseque e as folhas das culturas se desidratem ou quebrem com ventos fortes. Não por acaso, o solo sob um agroecossistema arborizado mantém-se muito mais úmido, já que a sombra reduz a evaporação e modera a temperatura no solo também. Todos esses efeitos positivos se traduzem em plantas mais saudáveis e produtivas. Em outras palavras, o microclima equilibrado criado pela diversidade de plantas gerou resiliência. As oscilações bruscas de calor e umidade diminuíram e com elas diminuiu também o estresse das plantas. As árvores, com sua sombra e a evapotranspiração, funcionam como verdadeiros reguladores naturais do clima local, resfriando o ar e aumentando a umidade do ambiente. Um sistema agroflorestal bem manejado vira um pequeno oásis climático dentro da paisagem, provendo um abrigo térmico e hídrico tanto para as plantas cultivadas quanto para a vida ao redor. As linhas de árvores e plantas de médio porte, além de criarem sombras e servirem de quebra-vento, elas também são ótimos puleiros para os pássaros, estabelecendo um microclima mais favorável e um controle de pragas gratuito. Fora, claro, ouvir os passarinhos cantando no seu quintal todos os dias. Jerome Cassin herdou este terreno do avô. Nestes 1,7 hectares, várias espécies de árvores crescem entre os cacaueiros. Este sistema chama-se agroflorestal. Ali está o emiam, que é uma boa madeira, com a qual pode-se fazer muitas coisas. Também conhece bem o aquipi. Não sei os nomes científicos das outras árvores, mas sei que podem proteger o cacau porque dão sombra. As monoculturas intensivas de cacau, borracha e os dendezeiros transformaram completamente a paisagem da Costa do Marfim. Como então criar e manter esse microclima benéfico dentro de uma agrofloresta? Felizmente, as próprias práticas agroflorestais já foram desenvolvidas com esse propósito em mente. A seguir, exploraremos algumas técnicas práticas, desde o solo até as copas, que agricultores utilizam para moldar o clima local ao favor do sistema. Estratificação e sombreamento. Uma agrofloresta bem planejada imita a arquitetura de uma floresta natural, com múltiplos andares de vegetação. Árvores altas no topo formando um dossel que filtra a luz mais intensa. Embaixo delas, as árvores médias e arbustos ocupam camadas intermediárias. Perto do chão, vêm ervas, forrageiras e rasteiras cobrindo o solo. Essa estratificação cria também um microclima em camadas, onde cada nível beneficia o próximo. E por isso, claro, estamos preparando episódios próprios para a gente conversar melhor sobre os conceitos e fundamentos da estratificação e da sucessão ecológica. Enquanto a sombra lida com o sol, os ventos são outro fator climático que precisamos manejar. Ventos fortes podem secar o ambiente rapidamente e quebrar ramos ou tombar plantas sensíveis. Por isso, plantamos as cercas vivas ou fileiras de árvores como quebra-ventos ao redor ou dentro da área de cultivo.
São barreiras vegetais capazes de segurar as rajadas mais secas e frias. Agricultores há muito tempo cercam seus roçados com bananeiras, bambus ou outras espécies altas para proteger a lavoura. E a ciência hoje confirma o quanto isso melhora a produtividade e a resiliência do sistema. Ao diminuir a velocidade do vento sobre a plantação, reduz a perda de água por evaporação nas folhas e no solo. Dá até para economizar na irrigação, pois as plantas perdem menos água para o ar seco. Além disso, essa barreira verde evita danos físicos, como folhas rasgadas e mudas arrancadas, e cria um ambiente mais calmo, onde até as pragas têm mais dificuldade de se espalhar pelo vento. Importante notar que controle de ventilação não significa eliminar totalmente a circulação do ar. Um certo arejamento é saudável para evitar fungos, por exemplo. A ideia é sempre equilíbrio, bloquear ventos excessivos, mas ainda permitir que brisas leves circulem pelo sistema. Uma agrofloresta diversa naturalmente já faz isso, pois a disposição das plantas forma um mosaico de espaços abertos e fechados. Em resumo, os quebra-ventos, naturais ou plantados, evitam o clima árido e turbulento e contribuem para um microclima calmo, úmido e estável dentro do plantio. E vamos combinar também que trabalhar em local sombreado e fresco é outra coisa. O manejo da umidade local. Manter a água presente no sistema é chave para o microclima. Já falamos de técnicas de infiltração e drenagem inteligente. Um solo encharcado demais, por exemplo, pode ser ruim para suas raízes. Então, o manejo da umidade envolve encontrar um balanço, nem seco demais, nem alagado. A umidade na medida certa. Com o solo coberto, uma boa matéria orgânica e a topografia manejada segurando a água, é possível passar por épocas de seca ou extremo calor sem grandes danos, enquanto lavouras convencionais descobertas podem sofrer. Vale lembrar também que as plantas puxam a água direto do solo e devolvem ela para o ar através da transpiração de suas folhas. Ou seja, as plantas atuam como pequenas bombas de água invertidas, liberando vapor e aumentando a umidade relativa dentro do microclima. Esse ar mais úmido reduz o estresse hídrico nas plantas e pode até desencadear chuviscos locais quando a temperatura cai. Quem vive no campo ou já acampou muito, assim como eu, sabe daquela pequena chuva que vem no fim da tarde, que às vezes ocorrem em sítios e áreas muito bem arborizadas. Em conjunto, essas técnicas agroflorestais se complementam na criação de um microclima benéfico. Solo sempre protegido, copas estratificadas formando sombra, quebra-ventos nos flancos e manejo consciente da água fazem do agroecossistema um lugar onde os extremos climáticos se suavizam. O resultado prático é um canteiro mais resiliente. As mudas pegam com mais vigor, as culturas produzem melhor e por mais tempo, e até eventos adversos como geadas, secas, caloradas, causam menos danos. Na agrofloresta, plantar árvores é também plantar um microclima saudável, um investimento em equilíbrio ambiental que se paga em produtividade e inteligência. Então, geralmente o café ele não se adapta muito bem nas regiões mais frias ou que tem incidências de geadas, né? Mas aqui, como ele está inserido num contexto agroflorestal, com plantas que protegem ele nas estações mais frias, né? E na época que ele precisa de sol, a gente poda as plantas que estão acima dele, entra a iluminação suficiente para ele produzir os grãozinhos de café, né? A gente já está colhendo, já estamos beneficiando o café, né? É hora então de expandir um pouco mais as nossas perspectivas.
como que o microclima agradável que você criou em seu ambiente agroflorestal vai interagir com o clima e região e até o planeta. Em conjunto, as práticas locais sim podem ter um impacto em larga escala. Para entender essa conexão, precisamos discutir sobre a evapotranspiração e os conhecidos rios voadores. Evapotranspiração parece um palavrão, mas é simples. É a soma da evaporação da água através da transpiração das plantas e também do solo. Numa agrofloresta bem densa e úmida, muita água está constantemente evaporando e transpirando para a atmosfera, formando um fluxo invisível de vapor acima do sistema. Cada planta funciona como uma fonte de umidade, e quanto mais árvores e plantas juntas, maior essa nuvem invisível sendo enviada para o alto. Em outras palavras, água subindo da terra para o céu, principalmente transpirada pelas plantas. Muito importante para completar o ciclo da água. Os números grandiosos na Amazônia e suas árvores imensas nos ajudam a imaginar. Uma única árvore muito grande na floresta pode bombear cerca de 1.000 litros de água por dia direto para o ar. Some centenas de bilhões de árvores trabalhando assim e você tem algo incrível. A floresta amazônica chega a liberar cerca de 20 trilhões de litros de água por dia na atmosfera em forma de vapor, mais do que o próprio rio Amazonas carrega em água líquida. Essa massa imensa de vapor não desaparece magicamente. Ao se elevar e resfriar, formam-se as nuvens, que eventualmente caem em forma de chuva, muitas vezes bem longe de onde começou. Na verdade, muitas das áreas na América do Sul só recebem chuvas em quantidade e constância graças às nuvens criadas pelas árvores. E é aqui que entram os chamados rios voadores. Esse termo poético se refere justamente às correntes de ar carregadas de umidade que viajam da Amazônia para outras regiões. Imagine um rio aéreo, só que em vez de água líquida, carregando vapor de água. O fenômeno funciona assim. Ventos sopram do Oceano Atlântico trazendo umidade para o interior do continente. Ao passar sobre a Amazônia, essas massas de ar úmido ganham um turbo. A floresta adiciona enormes quantidades de vapor pela transpiração das árvores. As árvores recarregam as nuvens, como se a floresta fosse um coração bombeando umidade para a atmosfera. Então os ventos conduzem esse ar úmido para longe, em direção ao centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, e até para os países vizinhos como Paraguai e Argentina. Quando uma frente fria ou outras condições encontram esse ar carregado, o vapor se condensa e cai em forma de chuva nessas regiões distantes. O resultado: áreas a milhares de quilômetros da floresta amazônica dependem dela para receber chuvas regulares. Sem esse transporte atmosféricos, os rios voadores, muitas dessas regiões seriam bem mais secas, possivelmente consideradas áridas e desérticas. Não por acaso, se olharmos o mapa da América do Sul, logo a oeste da Amazônia, do outro lado da Cordilheira dos Andes, fica o deserto do Atacama, o mais seco do mundo. A cordilheira barra a umidade da floresta, deixando aquele lado praticamente sem chuvas. Já do lado de cá, onde o vento leva a umidade amazônica continente adentro, temos terras férteis e chuvas abundantes. Como disse o cientista brasileiro Antônio Nobre, a Amazônia funciona como o coração que bombeia umidade para dentro do continente. Se pararmos esse coração, grande parte do país vai secar. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo, você pode dizer: bom, está mais pro coração. Alguns fatores que agravam os eventos extremos estão na prática da agricultura e da pecuária quando não há uma gestão ambiental adequada,
como desmatamento, uso excessivo de agrotóxicos, erosão, emissões de gases do efeito estufa e contaminação de recursos hídricos. Mas a agropecuária não precisa ser inimiga do meio ambiente. Para isso, existem técnicas sustentáveis que reduzem o impacto na natureza e ainda são capazes de aumentar a produtividade no campo. As nuvens são grandes reguladores de clima no planeta, através do albedo. E esse nome diferente significa a fração da luz solar que uma superfície reflete de volta para a atmosfera, em vez de absorver. Neve fresca e nuvens têm albedo alto, ou seja, refletem muito. Água escura, florestas densas e asfalto têm albedo baixo, absorvendo bastante. Nuvens espessas e altas refletem boa parte da radiação solar de volta para o espaço, derrubando a temperatura na superfície. Quando as nuvens são finas ou durante a noite, funcionam como um cobertor, retendo calor e reduzindo a perda térmica. Esse abre e fecha de luz e calor já regula o clima, e é nessa batida que o microclima do plantio dança. Agora descemos o olhar para o chão, para a fração de luz que uma superfície reflete em vez de absorver. Solo exposto e claro, como areias e cascalho, ou no meu caso aqui, praticamente quartzo, tem um albedo muito alto. Refletem a luz do sol, o que aquece o ar acima e também resseca mais rápido. Solos escuros e cobertos por matéria orgânica têm o albedo mais baixo. Absorve parte da energia, mas por estar protegido e úmido, amortece picos térmicos e reduz a evaporação. A copa das árvores, por sua vez, cria um céu próprio. Sombra móvel que regula a luz indireta, quebra o vento e segura a umidade. É a versão agroflorestal das nuvens, só que controlável por manejo. E com uma pequena diferença. As plantas também absorvem a energia solar, usando e adicionando ela ao sistema, no lugar apenas de refletir de volta para o céu, ou simplesmente esquentar. Desenhar albedos é tão importante quanto escolher espécies. Troncos grossos e galhos escuros sobre o caminho, e as folhas mais finas que vão fazer uma sombra no canteiro. Uma coisa que descobrimos aqui no sítio foi usar a palhada do bambuzal. Ela é bem leve e clara, o que ajuda a diminuir o calor direto no solo e facilita para as mudas que são pequenas a furarem a matéria orgânica e encontrarem o sol. No conjunto, nuvens lá em cima e do céu cá embaixo, e às vezes até a matéria orgânica trabalham como dois controles de luz na mesma sala. Quem maneja a agrofloresta mexe nessas engrenagens todos os dias. Menos extremos, mais estabilidade e mais vida. Foi apaixonante conhecer essa agricultura, né? Uma agricultura que gera muito produto, pode gerar muito produto, né? Quando a gente fala em produto, a gente fala em comida, frutas, hortaliças, grãos, mas também madeira, também recursos, né? Hoje tem, por exemplo, agroflorestas produzindo roupa, né? Então o pessoal planta linhas de árvores, e árvores que podem ser usadas na indústria têxtil, como a bananeira que extrai fibra, o genipapo que extrai pigmento, e algodão nas entrelinhas, né? Então uma agricultura que gera recursos, mas como resultado dessa geração de recursos, gera solo, gera fertilidade, gera biodiversidade. A gente junta as espécies, e esse juntar das espécies não é algo aleatório, né? A gente respeita a estratificação, respeita a sucessão, como a sucessão aqui que a gente está vendo. A gente vê a mandioca, está criando uma proteção para o café, mas ela vai ser colhida e depois fica o café, né? E aí também plantas que ficam em alturas diferentes, o abacate que fica em altura diferente do café, porque o café ele é uma planta originária da Etiópia, e na Etiópia ele acontece em florestas, embaixo de árvores, então ele gosta desse ambiente. Então isso faz dar um conforto maior para as plantas, elas se sentem melhor, ficam mais saudáveis, não precisa estar controlando praga, doenças, porque elas estão com saúde no sistema.
Essas descobertas nos fazem apreciar o quanto as florestas e nós podemos regular o clima regional. Quando derrubamos florestas demais, é mexer nesse ciclo delicado. Menos árvores significa menos evaporação, menos umidade indo para a atmosfera e mais sol chegando direto no chão. Os rios de vapor encolhem ou mudam de rota. E as regiões que dependiam delas começam a sofrer secas severas. Áreas no Brasil já começam a ser consideradas desérticas. As chuvas ficam irregulares, ora períodos longos secos ou horas tempestades violentas fora de época. E o sistema vai perdendo a estabilidade. Cientistas alertam que continuar desmatando pode quebrar essa bomba de água natural que irriga o Brasil. Lembram da crise hídrica de São Paulo em 2014? Estudos ligaram aquela falta de água, em parte, à redução da umidade vinda da Amazônia, combinado, claro, com uma má gestão local dos mananciais. Foi um sinal de que pode acontecer se o ciclo dos rios voadores se enfraquecer. Colheitas fracassam, reservatórios secam e até o consumo nas cidades pode ser ameaçado. A boa notícia é que, assim como o desmatamento prejudica, o reflorestamento e os sistemas agroflorestais podem ajudar a reforçar esse ciclo de umidade. Em menor escala, toda a área arborizada desempenha papel semelhante aos da grande floresta. As matas ciliares ao longo dos rios, os fragmentos de vegetação nativa no interior e até os sistemas agroflorestais nas fazendas liberam a umidade e ajudam a formar chuvas locais. Sabe aquela chuvinha de fim de tarde que às vezes cai em sítios cheios de árvores? Muitas vezes, ele se deve à própria umidade que as árvores liberaram mais cedo, condensando quando o ar esfria no final do dia. Lugares com mais cobertura vegetal tendem a criar um microclima úmido que facilita essas precipitações leves e frequentes. Já áreas amplamente desmatadas sofrem o oposto. Primeiro um calorão seco, depois, quando a chuva vem, costuma ser uma tempestade forte e erosiva. Lugares com mais cobertura vegetal tendem a criar um microclima úmido, que facilita essas precipitações leves e frequentes. Já áreas amplamente desmatadas sofrem o oposto. Primeiro um calorão seco, depois, quando a chuva vem, costuma ser uma tempestade forte e erosiva, quase sem meio termo. É o tal do clima doido, resultante da falta daquela regulação contínua que a vegetação proporcionava. Não é coincidência que os agricultores tradicionais já diziam de forma simples: onde cresce floresta, chove. Onde a floresta some, a chuva foge. A ciência hoje confirma os detalhes, mas essa sabedoria ancestral já guiava povos indígenas e comunidades camponesas há muito tempo. Fundamental a gente eliminar o desmatamento e promover a recuperação das áreas que foram ilegalmente desmatadas. E aí, quando a gente faz isso, a gente está sequestrando carbono, a gente está estocando gases de efeito estufa nessas árvores novas sendo plantadas e, portanto, isso tem um impacto imediato, né, na redução dos impactos climáticos que a gente está vivendo. Então, clima e uso da terra, no Brasil em particular, tem tudo a ver. Quebrar ventos e fabricar a matéria orgânica ali mesmo é o caminho para uma agrofloresta respirar melhor. Em áreas muito expostas, começamos desenhando a costela do sistema, do lado onde os ventos batem mais fortes. Linhas duplas ou em zigue-zague, o que filtra o vento sem fazer parede. Ou, o que é muito usado também, são as entrelinhas feitas dentro do seu próprio plantio. São linhas de árvores ou plantas de poda, que vira esteira de biomassa. Tudo que crescer é podado e volta para o solo. E como estamos falando de agroflorestas, precisamos pensar nas espécies por estágios de sucessão e por função, porque assim o sistema não para de produzir matéria orgânica
nem por um mês. Nesse trecho, é muito difícil a gente trabalhar com nomes populares. E também é complicado ficar trazendo os nomes científicos. Então a gente vai apresentar aqui os nomes populares e em nosso site mudafloresta.com você pode encontrar os nomes científicos dessas plantas para poder identificá-los e utilizá-los em seu cultivo. Pioneiras de 1 a 3 anos. Elas fazem a produção rápida de biomassa e um quebra-vento temporário. Plantas como o feijão guandu, o margaridão, o feijão de porco ou a crotalária, ou até mesmo o capim-elefante, bananeiras, mamoeiros ou a moringa. Tudo para uma poda constante. E claro, podemos também falar de outros capins, como o cidreira e o limão, que além de competirem com o capim comum, produzem muito material e ajudam a espantar algumas pragas. Secundárias, de 3 a 7 anos. Elas já conseguem uma sustentação do dossel e matéria orgânica mais contínua. Temos nessa categoria ingás, sombreiro, vaporuvu, mutambo, embaúbas, sabiá sanção do campo. Nas cerca-vivas temos o fruto do sabiá, bambus entoreiçantes como cortina elástica e fonte fase infinita de varas e coberturas. Estruturantes de longo prazo ou clímax, a de mais de 7 anos. São a coluna do microclima. Com a floresta já estabelecida, podemos focar em plantas como palmeiras, pupunhas e jussaras, as aroeiras nativas ou abacateiros ou outras frutíferas de copa grande. Tudo em mistura para poder criar uma sombra móvel e uma peneira para a luz. E sempre lembrando, prefira nativas da região sempre que possível. Existem muitas plantas exóticas de crescimento rápido, mas que precisam de atenção e manejo para não virarem dor de cabeça no cultivo. Tudo que cai, fica. Folhas ao redor das mudas, ramos finos como cobertura sobre os canteiros, galhos grossos nos corredores para segurar umidade e criar vida. É um circuito curto do carbono. Produzir matéria orgânica no próprio lugar evita caminhões de insumos rodando por aí. Menos diesel queimado, menos emissões desnecessárias de CO2. E ainda acelera a formação de solo vivo. Lembrando que poda é linguagem. Quando cortamos, o sistema recebe uma chuva de mensagens químicas, hormônios e voláteis de defesa, que acordam gemas dormentes, disparam a rebrota, engrossam raízes ativas e facilita a pega de algumas estacas. O dossel responde com folhas novas, o chão ganha comida fresca e o vento chega mais manso, filtrado pelo desenho em camadas. No fim das contas, é assim que eles costuram barreira de vento, mais fábrica de biomassa e mais microclima. E quando a luz passa a ser peneirada, a umidade do ar sobe e o vento vira brisa. Vem a assinatura delicada de que acertaram a mão. É o palco perfeito para as epífitas. E claro, para aquelas orquídeas que adoram viver no clima de bolso que a floresta cria. Sabe aquela sensação de quando a gente entra num pedacinho de mata? O ar fica mais úmido e fresco, e cheira a vida. É disso que estamos falando quando chamamos de microclima. E é exatamente aí que plantas como as orquídeas brilham. Elas não são necessariamente plantas difíceis. Elas são plantas especializadas. Gostam de luz filtrada, umidade do ar alta, ventilação e ciclos de molha e seca bem ajustados. Agora, quem prestou atenção até aqui já sabe que com as agroflorestas é possível reproduzir esses microclimas. Como? Trabalhando a estrutura da floresta em camadas e o manejo do dossel. Para as epífitas, que são a maioria das orquídeas, criamos andares que favoreçam luz difusa. Árvores de extrato médio e alto que fazem a tela de sombra natural. As de copa mais leve deixam a claridade dançar sem queimar as folhas. A gente maneja a copa
com podas suaves, nunca de uma vez, sempre mantendo a luz peneirada e o vento correndo de leve. A ventilação é a vida para as orquídeas, mas ventania desidrata. Suportes vivos são perfeitos. Troncos com cascas rugosas e galhos com ângulos horizontais podem virar varal de orquídea. A gente fixa as mudas com fibra de coco, sisal ou um barbante biodegradável, sem apertar demais, usando um pouquinho de esfagno ou casca na base para reter melhor a umidade, e deixa o resto com a floresta. O sereno da madrugada e a evaporação do sistema e a brisa constante podem completar seu serviço. No fim, orquídea é conversa entre floresta e clima. Se a gente cuida do dossel, da cobertura do solo, da água circulando no ar e do vento manso, elas respondem com brotos gordos, raízes ativas e floração generosa. Porque a floresta, quando bem manejada, é uma fábrica de microclimas. E as orquídeas são a assinatura delicada de que conseguimos acertar a mão. Depois faz a queimação, planta só uma cultura, logo faz o erosão. Ainda se põe veneno que contamina o terreno e as águas que caem no chão. Esse jeito nunca foi, nunca vai ser sustentável, pois causou desequilíbrio, não tem nada de agradável. A terra se encontra fraca com a derruba das matas, nessa lógica insuportável. Ao cuidarmos do clima local, estamos também, então, influenciando o clima ao nosso redor. Cada árvore que plantamos na agrofloresta não está só dando frutos ou madeira. Ela está também cultivando água e clima, atuando como guardiã da chuva futura. As práticas locais somam seus efeitos. Um sistema agroflorestal aqui, outro acolá, e logo temos paisagens inteiras mais verdes, úmidas e resistentes às mudanças climáticas. A evapotranspiração e os rios voadores deixam de ser conceitos distantes e viram aliados no dia a dia da nossa produção. Ao longo desse episódio, vimos como o passo do clima se materializa no dia a dia da agrofloresta. Do solo coberto à copa das árvores. Vamos criando ambientes favoráveis dentro dos nossos plantios. Mais do que adaptação, é uma forma de atuar positivamente sobre o clima, no quintal de casa e no mundo. Os exemplos nos inspiram a agir localmente com ambição global, restaurar ecossistemas, plantar diversidade, erguer florestas produtivas que refrescam e umedeçam a terra. Cuidar do microclima é como cuidar de um pedaço do planeta. Nossas pequenas florestas agrícolas somadas ajudam a trazer chuva, a abrandar o calor e a proteger contra extremos. Fica aqui o convite provocador e pouco otimista. Vamos observar mais o clima ao nosso redor, aprender com a natureza e manejar nossas agroflorestas de olho no céu, com a consciência de que cada planta conta. Cada cobertura de solo que fazemos, cada muda de árvore que adicionamos, é um investimento em resiliência climática e em abundância para o futuro. Que tal na próxima vez que você sentir aquele frescor debaixo de uma copa de árvore ou ver a terra úmida sob a palhada, lembrar que você está participando de algo maior. De grão em grão, de árvore em árvore, de gota em gota, a gente cultiva um amanhã melhor. E lembre-se, na luta por um futuro habitável, é florestas ou nada. Muita gente tem lutado pra encontrar solução. Por isso um novo caminho, um novo jeito de ser e fazer agricultura já começa a aparecer. Chama de agrofloresta uma ideia modesta de trabalhar com prazer. Oi pessoal, curtiu o episódio? O Muda Floresta só existe por causa de vocês. Queremos convidar vocês a apoiarem nosso podcast.
garantindo que a gente continue produzindo conteúdo sobre agroflorestas e agroecologia. Você pode contribuir mensalmente pelo nosso Apoia-se, ou, se preferir, mandar um Pix de qualquer valor, ajudando a espalhar a palavra da floresta. Não se esqueça de seguir o nosso podcast e avaliar com 5 estrelas, e deixar, claro, um comentário dizendo o que achou. Seu apoio é fundamental.